18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Estamos juntos em mais uma edição do 18 horas, hoje, dia 1º de novembro de 2021. Muito obrigada pela sua sintonia, pela sua companhia. Você aqui em 100,7, aquele valeuzaço. Boa noite especial para a galera que nos acompanha ao vivo em cores pelo aplicativo Humano e também lá no Instagram. Exatamente, estamos lá ao vivo também no @18 horas news. Muito boa noite, Carlão. Destaques de hoje do programa 18 horas. No Amazonas, pelo menos 271 crianças de até 6 anos de idade perderam um dos pais para a Covid-19. A exportação de produtos típicos da Amazônia pode gerar mais de 2 bilhões de dólares por ano para o Brasil. Começou hoje o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E no mês de outubro encerrou com o registro total de 28 mortes causadas por Covid-19 no Amazonas, sendo 16 em Manaus e 12 no interior. Este é o menor número já registrado num único mês durante toda a pandemia. Exatamente, Carlão. Bom, além disso, ao longo do mês de outubro, por 13 dias não houve registro de mortes ocorridas em 24 horas ou pós 24 horas no mês. Exatamente, não houve registros nos dias 1º, 4, 7, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 29 e 30. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Mas em contrapartida, tá? As internações no Amazonas saíram de 57 pessoas em unidades hospitalares entre 28 do 9 e 10 do 10 para 82 pessoas internadas entre 11 do 10 e agora dia 31 do 10, ou seja, a subida é de 44%. Houve então esse registro de um aumento de 44% no número de internações. A gente começa o mês de novembro também com esse laudo, com esse número que é preocupante. Há 10 dias, o governo do Amazonas disse que 84% dos que estavam internados em UTIs não tinham se vacinado, que é um outro dado preocupante, né? A vacinação que não está completa, as pessoas que não estão voltando para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid e assim completar o ciclo vacinal. Bom, mês de novembro a gente começa com esse dado também preocupante, ou seja, a pandemia ainda está aí, os dados ainda são preocupantes, ainda são alarmantes e é preciso sim continuar com todos os cuidados dos protocolos sanitários contra a Covid-19. Bom, ainda falando sobre números, aqui em Manaus, de acordo com os dados da Prefeitura de Manaus, no sábado agora, no dia 31, não houve registro de sepultamento pela Covid-19. Academia, o boletim acrescenta ainda que 702 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,16% dos casos confirmados ativos. E desde o início da pandemia, em março de 2020, há o registro de 9.482 mortes confirmadas aqui em Manaus em decorrência do novo coronavírus. Esse número do interior, nos 61 municípios, totaliza 4.288 mortes. Os dados mostram ainda que Manaus tem 66% dos maiores de 12 anos com esquema vacinal completo. No Amazonas, são 57% aqueles que estão completamente vacinados. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, 67 pacientes estão internados em Manaus, sendo 35 em leitos clínicos e 32 em UTI. Existem ainda outros 10 pacientes internados considerados suspeitos, que aguardam a confirmação do diagnóstico. E a queda dos números é um alento, mas a pandemia continua aí, como a Karime inclusive fez aí um destaque no início do programa, fazendo vítimas em todo o estado, principalmente entre os que se recusam a se vacinar. Mais de 80% dos novos casos são de pessoas que não receberam
receberam a primeira dose ou não completaram ainda o esquema vacinal. Carlão, é preocupante e esse número não é pequeno não, viu? Mais de 1 milhão de pessoas no Amazonas não tomaram a primeira dose ou não completaram o esquema vacinal com a segunda dose contra a Covid-19. O Estado ainda não alcançou a chamada imunidade coletiva e, por isso, flexibilizar o uso de máscaras ainda não é o momento. Segundo o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gésen Orellana, nós vamos conferir aí agora o que falou sobre esse assunto, agora na reportagem de Júlia Gomes. Quase 10 meses desde o início da vacinação contra a Covid aqui no Amazonas e 578.290 pessoas ainda não tomaram nenhuma dose dos imunizantes no estado. Somado a esses, 504.963 pessoas não concluíram o esquema vacinal em todo o estado, ou seja, não voltaram para receber a segunda dose. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, atualizados na manhã desta segunda-feira. De acordo com o vacinômetro da Covid-19 da Fundação, a cobertura vacinal da população contemplada com 12 anos ou mais é de 80,7% com a primeira dose, 68,6% com as duas doses e de 57% com o esquema vacinal completo. Já a cobertura vacinal da população total, com o esquema de imunização completo, é de apenas 43,8%. O epidemiologista da Fundação Oswaldo Cruz, o pesquisador Gésen Orellana, explica que com essa porcentagem, a população no Amazonas ainda não alcançou a chamada imunidade coletiva. Se eu olho para a população total do estado do Amazonas, ou seja, todas as idades, eu percebo que nós estamos muito longe da cobertura vacinal com o esquema completo, né? Nós temos menos de 44% da população vacinal, da população do estado, melhor dizendo, com o esquema vacinal completo. Então, nessas condições, nós ainda não temos assegurado, né, a chamada imunidade coletiva, a chamada proteção coletiva, a famosa imunidade de rebanho, né, porque a quantidade que ainda estão suscetíveis ou vulneráveis à infecção ou reinfecção é muito grande no estado. Até o último domingo, mais de 4.526.000 doses foram aplicadas no Amazonas, sendo 2.611.000 de primeira dose, 1.792.000 de segunda dose, mais de 70.000 com dose de reforço e 51.000 com dose única. E no domingo, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, falou sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. A flexibilização poderá acontecer quando a capital atingir 70% da população com o esquema vacinal completo contra a Covid-19. A declaração foi dada pelo prefeito durante encontro com o Núncio Apostólico no Brasil, representante do Papa no país, Dom Jean-Baptiste de Quatro, e o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner. De acordo com Davi Almeida, se a capital conseguir vacinar as 280.000 pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose, Manaus chega a mais de 80% da população vacinada. E assim acaba a pandemia e se pode retirar as máscaras em locais abertos. O que para o epidemiologista Gésen Orellana é cedo e arriscado para dizer algo desse tipo. E que nem em um cenário mais otimista, entre 15 a 30 dias, será possível a capital atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a cobertura vacinal desejável. E dizer que nós estamos com aproximadamente 80% da população vacinada também não corresponde aos fatos, né? Se você olhar a quantidade de indivíduos, né, vacinados na população total da cidade de Manaus, nós não chegamos nem a 72%, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que também não tomaram a segunda dose, ou seja, dezenas de milhares que deixaram de tomar a segunda dose, e nem nos melhores dos cenários, daqui a 15, 30 dias, nós conseguiremos atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a cobertura vacinal, que é de 90% ou mais, né, entre a população geral, né, e sendo um pouco mais flexível na população vacinal. Então, nem olhando por um cenário mais otimista, esse número será alcançado. Então, é mais uma inverdade,
verdade, né, é mais uma interpretação que é levada ao público de forma desonesta, basicamente para desinformar. Eu não acredito que os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, especializados em campanhas de vacinação, não conheçam esses dados. Isso para mim é muito mais uma afirmação política que visa adiantar o abandono de máscaras em ambientes públicos, né, em ambientes abertos, melhor dizendo, do que uma estratégia de saúde pública que demonstra preocupação com a população, né? A impressão que nós temos é que o prefeito Davi Almeida está muito mais interessado na sua candidatura, né, eventualmente a um cargo político, do que com a saúde pública, infelizmente. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um levantamento revelou o número de órfãos da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. O estudo foi feito com um cruzamento de informações entre crianças nascidas a partir de 2015 e mortes de um dos pais entre 2020 e 2021, vítimas da Covid. Karime, os números são realmente assustadores. No Amazonas, pelo menos 271 crianças de até 6 anos de idade perderam um dos pais para a doença. Acompanhe na reportagem de Hector Silva. Uma pequena criança de apenas 9 meses não conheceu sua mãe. Ela se chama Radassa e nasceu de forma prematura, aos 7 meses de gestação. Isso porque a mãe, que pegou Covid-19 em janeiro deste ano, não resistiu à doença na hora do parto. Ela agora vai crescer apenas com o pai, Evandro, que já possui outros 5 filhos. E vieram dizer que a minha filha estava viva. Aí eu perguntei dele, cadê minha mulher? Daí ele disse assim, sua mulher morreu, ela não aguentou não. Sinto muito falta da minha esposa, porque é meu braço direito ela, sabe? A pequena Radassa faz parte de uma triste estatística levantada em outubro deste ano pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. A de crianças de até 6 anos de idade que ficaram órfãs de um dos pais no Amazonas por conta da Covid-19. Segundo o diretor de Registro Civil da Associação, Leonan Portela, ao menos 271 crianças de até 6 anos de idade no Amazonas ficaram órfãs de um dos pais por conta da Covid-19, entre 16 de março de 2020 e 24 de setembro deste ano. Os dados foram levantados com base no cruzamento entre os CPFs dos pais nos registros de nascimentos e de óbitos, feitos nos cartórios de registro civil do Amazonas desde 2015, ano em que as unidades passaram a emitir o documento diretamente das certidões de nascimento das crianças recém-nascidas em todo o estado. A partir da análise dos dados dos cartórios de registro civil do Amazonas, constatou-se um aumento expressivo no número de órfãos vitimados pela Covid. Trata-se de um número parcial, mas que mostra um impacto enorme causado pela pandemia no nosso estado, o qual pôde ser constatado por meio da parceria dos cartórios com a Receita Federal, a partir da emissão de CPF nas certidões de nascimento dos recém-nascidos. Também é mais um dado que auxilia os poderes públicos no direcionamento de ações em âmbito local e nacional. Os dados também estão sendo cruzados a nível nacional. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ao menos 12.211 crianças de até 6 anos de idade ficaram órfãs de um dos pais vítimas da Covid-19, no mesmo período contabilizado no Amazonas. Os dados são públicos e podem ser acessados pela internet no site transparencia.registrocivil.org.br/início. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E mais uma crise na Polícia Militar do Amazonas. Poucos dias após o tenente-coronel Juan Pablo Morrilhas distribuir nota relatando abandono e péssima infraestrutura para combater o crime na Tríplice Fronteira, a corporação tem mudança no comando. Exatamente, Carlão. O coronel Ayrton Norte pediu exoneração e o coronel Gerry Andrade de Menezes vai assumir a função. Vamos agora conferir os detalhes sobre essa mudança na reportagem de Odiné Araújo.
No pedido de exoneração, o coronel Ayrton Ferreira Norte disse que vai disputar as eleições suplementares em Coari e será candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo empresário Ronaldo Tiradentes Júnior. A imprensa local dá por certo que desde o último sábado, dia 30, a Polícia Militar do Amazonas está sob novo comando. O coronel Gerry Andrade de Menezes foi convidado a ocupar o cargo e teria aceitado o convite, mas por meio de nota, a assessoria da Polícia Militar informou apenas que está aguardando a publicação em Diário Oficial pelo governo do estado para a confirmação do nome do novo comandante-geral da PM. Para o ex-secretário de Segurança do Amazonas, coronel PM Amadeu Soares, antes de se pensar em substituições, se deveria pensar em diagnóstico e planejamento adequado para aplicar corretamente os meios e equipamentos para enfrentamento ao crime no Amazonas. O certo é que a mudança à frente da PM ocorre poucos dias após o tenente-coronel da PM, Juan Pablo Moraes Morilas, distribuir nota relatando o abandono e a péssima infraestrutura disponibilizada aos militares para combater o crime na região do Alto Solimões, na chamada fronteira do narcotráfico entre Brasil, Peru e Colômbia. Primeiro quero deixar claro aqui que essa substituição do tenente-coronel Morilas, na forma como foi pela via política, é injusto sempre, né? E não deve haver esse tipo de interferência. Mas, em se falando de tríplice fronteira, aí tem que haver uma ação integrada entre União, Estado e o município. Se você entrar no lado colombiano, você vai ver que Letícia é uma cidade bem preparada para o enfrentamento dos crimes transnacionais e da violência endêmica lá na Colômbia, né? E agora, do nosso lado, nós precisamos copiar o exemplo de Letícia, mas de uma forma tripartite, de uma forma integrada com a União, para adotar a cidade de Tabatinga de todos os meios e equipamentos necessários para o enfrentamento dessa criminalidade chamada de transnacional. Para o coronel da PM, essa criminalidade afeta o Brasil inteiro e se tiver um trabalho integrado em Tabatinga, haverá redução nos roubos na Calha dos Solimões e afluentes e isso vai possibilitar uma redução do prejuízo econômico que a criminalidade causa naquela região. O que é isso? Um bom sistema de câmeras e monitoramento para acompanhar de perto as entradas e saídas da cidade de Tabatinga e as atividades na cidade de Tabatinga, armamento, equipamento, lanchas blindadas, patrulhamento em toda a calha do rio, para que esse trabalho possa de fato render redução de criminalidade nesses crimes transnacionais e também nos crimes praticados perante toda a calha do Rio Solimões. Bom exemplo, tem aí a instalação daquela base lá de Coari, que já começa a render bons frutos. Se em Tabatinga também for feito isso, vai provocar uma redução dessa criminalidade e favorecer. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda falando de violência, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou neste final de semana um raio-x da violência na região da Amazônia. Os municípios que fazem parte da chamada Amazônia Legal registraram 8.729 assassinatos em 2020. São quase 30 mortes para cada 100 mil habitantes, acima da média brasileira, que é de 23,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. E de acordo com o Fórum, o tráfico de drogas e o aumento do desmatamento, além dos conflitos de terras nas regiões, são os principais motivos da escalada da violência na Amazônia Legal. O estudo Cartografia das Violências na região amazônica destaca que no Amazonas, estado onde surgiu a facção criminosa Família do Norte, hoje também tem as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, que atuam na região do Rio Solimões. Além disso, há grupos de piratas que interceptam a droga pelos rios na região de Coari. É a chamada Família do Coari, deixando ainda mais complexos os conflitos entre facções no estado, que se constitui a grande porta de entrada da cocaína em território brasileiro. E tudo isso piora com a falta de investimentos nas forças de segurança. Dos 6 estados brasileiros com efetivos policiais e de bombeiros que totalizam menos de 10 mil pessoas, 4 estão na Amazônia. Todos os 9 estados da região têm policiais civis essenciais à investigação criminal, com menos de 3 mil pessoas. Em média, os estados da região têm 3,9 policiais militares para cada policial civil. Aí fica tudo mais difícil, com certeza, de combater a criminalidade.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 20 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. E o assunto, a pauta do dia hoje foi a Conferência do Clima da ONU, a COP26, né? Tomou conta das discussões políticas. E o compromisso do Brasil até surpreendeu, posso dizer assim, né? Que é reduzir em 50% a emissão de gases poluentes até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. Foi isso mesmo? Explica pra gente, Carlos Eduardo. Boa noite, Caribe. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A gente pode dizer que hoje o Brasil surpreendeu o mundo divulgando a sua nova meta climática, que agora, como você falou, é reduzir em 50% a emissão de gases poluentes até 2030 e neutralizar, ou seja, reduzir a zero a emissão de carbono até 2050. No ano passado, a meta era reduzir em 43% as emissões de gases poluentes. Aumentou em 7% sem ter feito nada efetivo para tal, né, Karine? O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, durante a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O pronunciamento dele foi virtual, já que o ministro participa de uma conferência nacional aqui em Brasília, na sede da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Eu separei para vocês um trecho da fala do ministro Joaquim Leite. Ele reforça que o governo vem trabalhando com projetos de sustentabilidade que garantem não só a preservação ambiental, mas a geração de empregos em todo o país, o que ele chama de empregos verdes. E segundo ele, o Brasil já está debruçado nessa meta de reduzir os gases em 50% até 2030. Vamos ouvir o que disse o ministro do Meio Ambiente. Reforça os nossos compromissos com a geração de uma economia neutra em emissões de gás de efeito estufa, mas ao mesmo tempo garantindo geração de emprego e renda. As contribuições do Brasil para superar os desafios estão postas. Não faltará empenho do governo federal para chegarmos a um resultado positivo para o país e para o mundo. Dessa forma, o Brasil demonstra mais uma vez o seu compromisso como parte de um acordo coletivo. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050, que será formalizada durante a COP26. Aí a gente acompanhou a fala do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, durante a conferência, né, do clima da ONU, a COP26. Carlos Eduardo, é audacioso, mas emitiu assim uma confiança e era preciso. O Brasil estava precisando de um aceno, de uma declaração dessas, não é não? Dos males o menor. Precisava de uma declaração política dessa altura. Pior seria se ele não desse nada, né? Mas a questão é, Karime, o desafio é imenso. Trabalha para ontem. O Brasil não está fazendo o dever de casa. O nosso país vem sendo duramente criticado pelo avanço do desmatamento, principalmente nos estados da Amazônia, pelo crescimento da pecuária e também pelo avanço do garimpo ilegal em áreas preservadas e nas terras indígenas. Os ambientalistas já estão criticando a fala do ministro porque a consideram leviana. Porque, mais uma vez, o governo falou em porcentagem, mas não falou em redução real das emissões de gases do efeito estufa, como já disse no ano passado. Eles já estavam duvidando das informações do ano passado e agora esse ano mais uma vez. Além disso, Karime, as ambições do governo na sua política ambiental não condizem com o que vem fazendo, com o que o próprio governo vem fazendo na sua área, nessa política de preservação das florestas e preservação dos mares e dos rios também. No ano passado, o número de focos de incêndio em todo o território nacional foi o maior em 10 anos. O volume de emissões de carbono em 2019 foi o maior em 13 anos. E o desmatamento da Amazônia atingiu o maior patamar desde 2008. Karime, é importante destacar que
a participação da ativista indígena Chay Suruí. Ela é fundadora do Movimento da Juventude Indígena em Rondônia e defensora do povo Paiter Suruí da Amazônia. Ela falou na COP26 hoje com o rosto pintado, usando adereços indígenas e discursou em inglês, criticando as mentiras vazias e promessas falsas, mas não citou diretamente o governo brasileiro. Ela disse que os povos indígenas precisam estar nas decisões sobre as mudanças climáticas. O discurso dela realmente foi muito forte. Karime, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, ele não foi para a COP26, mas deixou uma mensagem gravada que foi exibida logo no início do evento. Bolsonaro fez questão de dizer que o Brasil faz parte das soluções climáticas e não o contrário. Eu separei um trecho da fala dele para vocês que reforça a questão dos empregos verdes, mais uma vez falando sobre isso. O presidente falou principalmente da Lei 14.119, que foi aprovada esse ano pelo Congresso Nacional, que garante recursos para incentivar projetos da iniciativa privada voltados à preservação ambiental e energias renováveis. Essa lei agora é o carro-chefe da política ambiental do Brasil. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Vamos favorecer ações e projetos de conservação da floresta, uso racional dos recursos naturais, redução de emissões de gases de efeito estufa e, principalmente, geração de empregos verdes. Atualmente, o governo federal conta com linhas de crédito e investimentos que, somadas, superam a casa dos 50 bilhões de dólares. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. Esses recursos vão impulsionar a economia, gerar emprego e contribuir para consolidar o Brasil como a maior economia verde do mundo. Daí a gente acompanhou agora um trecho da declaração, do depoimento de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, durante a Conferência do Clima lá na ONU. Carlos Eduardo. Karime, é importante a gente dizer aqui que o governo brasileiro tem diversos projetos na área ambiental, mas ele não vem cumprindo principalmente seus compromissos na defesa das florestas, na preservação dos rios, na manutenção dos povos indígenas, que essa é a grande queixa, o grande problema, o ponto principal que está sendo discutido na COP26, que está só começando e vai expor a política ambiental do governo, que vem dando eco cada vez mais, desde 2018, aos garimpeiros ilegais, aos madeireiros, aos pecuaristas e a outros agentes que vêm ajudando as nossas florestas e a poluir os nossos rios. É importante destacar, Karime e Carlão, não só o isolamento do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do G20, mas a ausência total dele nas discussões sobre o futuro do nosso planeta. Quem está cuidando das negociações na COP26 são os técnicos do Itamaraty, que são especializados em cúpula do clima, que estão trabalhando sob o comando do chanceler Carlos França, que tem um tom político muito mais moderado em relação à ala ideológica do presidente Jair Bolsonaro. Karime, Carlão. E agora, Carlos Eduardo, teve protesto a favor e contra o presidente Bolsonaro por aí, né, no exterior. Tem sido assim, né, o Carlão? Sim. As recentes viagens do presidente Jair Bolsonaro. Hoje teve mais um episódio polêmico nas viagens internacionais dele. Ele não foi para Glasgow, na Escócia, onde está acontecendo a COP26. Ele ficou na Itália, onde participou da cúpula do G20 em Roma. Ele saiu de Roma e foi para a cidade de Anguillara Veneta, no norte da Itália, onde o bisavô paterno dele nasceu. Nessa cidade, estava previsto receber o título de cidadão honorário. Na cidade de Pádua, próxima a Anguillara Veneta, onde ele também iria visitar, houve um confronto entre a polícia e manifestantes contrários a Bolsonaro. A polícia usou bombas de gás lacrimogênio, jatos de água para dispersar as pessoas, inclusive teve gente presa. Foi uma confusão geral lá na cidade de Pádua. Ontem, Karime e Carlão, em Roma, os seguranças particulares do presidente da República
agrediram e intimidaram jornalistas que estavam trabalhando na cobertura do evento. Aí a gente pergunta, a que ponto chegamos, né, Carlão? Foi bem tenso, inclusive esse jornalista agora, procurou as medidas cabíveis para o fato, não é? Cada vez mais, né, Karime? Cada vez mais o governo vem marcando a sua história desse jeito, com um diálogo de hostilidade, principalmente com os jornalistas, né? Agora, gente, antes de encerrar a minha participação, queria voltar para o Brasil e dar uma última notícia sobre os bastidores das eleições. O partido Podemos marcou para o próximo dia 10, quarta-feira que vem, o ato de filiação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O evento vai ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, mesmo espaço onde foi realizada a fusão do Democratas com o PSL, que criou o Partido União Brasil. Esse evento vai ter duas finalidades. A primeira, oficializar a filiação de Sérgio Moro e ingressá-lo de forma definitiva na política brasileira. E segundo, lançá-lo como candidato à presidência da República. Já tem um slogan, o partido já definiu até um slogan para esse grande evento, que é Juntos Podemos construir um Brasil justo para todos. Trocadilho, pronto, né? Tá certo, justo para todos. Trocadilho, né? Podemos, bem né? Marketing isso, né? Exato. Juntos podemos construir um Brasil justo para todos. Agora, vale lembrar, gente, que o Sérgio Moro foi o juiz federal que capitaneou a Operação Lava Jato. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele aceitou largar a magistratura para ser ministro da Justiça, com a promessa de assumir lá na frente uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas após um desentendimento com o presidente, por causa dos filhos dele, Moro deixou o governo sob muitas críticas de seus apoiadores. Agora, Sérgio Moro está de volta, ingressando de vez no cenário político, tendo o apoio de uma falange de admiradores, os chamados lavajatistas, que dão a ele 8% das intenções de voto. Nos bastidores, há informações de que o Podemos está se aproximando de outro partido de centro-direita para formalizar uma chapa de peso representando a terceira via dessas eleições. Com tantas informações que eu venho dando, eu acho que essas eleições a próxima eleição vai ser bem quente, viu? É o que parece. Pancada em 2022, viu? Muitas novidades, inclusive. Gente, Exatamente. Gente, um abraço a todos. Até amanhã. Abraço, até amanhã. Muito obrigada pelas informações. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite. 6h33 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, a próxima sessão da CPI da Amazonas Energia da Assembleia Legislativa vai ouvir a Associação Amazonense dos Municípios. É daqui a pouco, logo depois da música. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para esta noite de segunda-feira e também a madrugada de terça-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva, tá? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 83%. Mix. Olha, o Rio Negro, hein? Baixou mais 5 centímetros de ontem para hoje. O nível no Porto de Manaus é de 19 metros e 50 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E hoje entrou em vigor o novo protocolo para a realização de grandes eventos esportivos, musicais e culturais aqui no estado do Amazonas. E a gente vai conversar agora com a jornalista Artemisa Gadelha, que tem os detalhes pra gente. Muito boa noite, Artemisa. E começou a valer hoje, não é? Justamente hoje, dia 1º de novembro. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Olha, começa com a mudança de 50% aí da ocupação do público nesses locais de evento para a realização de eventos esportivos, culturais e também musicais. Mas é preciso, Karime, obedecer aos protocolos sanitários estabelecidos pela Fundação de Vigilância e Saúde. E caso haja o descumprimento,
Os estabelecimentos podem ser multados em até R$50 mil. Por exemplo, é exigido aí a carteira de vacinação com as 2 doses ou a dose única. E isso vale não só para adultos, mas também para os menores de 18 anos. Nós conversamos com o assessor de comunicação da Fábrica de Eventos, jornalista Guto Oliveira, que está na expectativa aí desses novos eventos a partir desse novo protocolo. E segundo ele, a empresa vai cumprir com todas as regras. Vamos ouvir então o assessor de comunicação Guto Oliveira? A gente está há 2 anos parado, sem realizar, na verdade, grandes eventos. Nós participamos de um evento teste que foi feito com o Thierry, né, há um mês atrás. E isso foi muito importante para a gente já começar a se posicionar dentro de cada evento, né, da gente realmente ter uma noção de como seria esse retorno, né, e a gente sempre apostou em realizar entretenimento de qualidade e com muita responsabilidade, né, então não seria diferente agora, né? Então nosso cuidado realmente vai ser dobrado, a gente vai sempre estar à frente de todas as regras que o governo está impondo, né, para a gente poder realizar. Eu acho que é um momento realmente especial, né, para todos os profissionais, que a gente sabe que é um segmento que movimenta vários setores, né, desde o bombozeiro que está lá de fora até o Uber que leva o público para o show, né, além disso toda a estrutura que fica por trás, né, desses grandes eventos. Ouvimos então aí o assessor de comunicação da Fábrica de Eventos, jornalista Guto Oliveira, mas não é só isso não, Karime. Mesmo com essa autorização, eventos grandiosos a partir de 5 mil pessoas, é preciso apresentar aí um plano de trabalho para autorização do Comitê Intersetorial de Combate e Enfrentamento à Covid. Todas essas medidas estão previstas no Decreto 44.669, de 13 de outubro deste ano. Momento importante, então, para a economia aí de eventos, mas ficamos um pouco apreensivos, já que em alguns países onde houve essa flexibilidade, a gente tem visto aí o aumento no númiro de casos da problemas Covid. à vista, né? E as próprias autoridades aqui do estado do Amazonas emitiram um alerta para todos os municípios a respeito do aumento do número de casos também da Covid, ou seja, vamos continuar seguindo os protocolos de segurança. Vamos torcer, né? Para que realmente esses protocolos sejam cumpridos. Exato. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha. Boa noite. Ótima noite para vocês. 6h42 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E a Associação Amazonense dos Municípios abre os trabalhos da CPI da Amazonas Energia na próxima quarta-feira, após o feriadão dos servidores públicos. Deputados querem saber como ocorre a prestação de serviços da terceirizada no fornecimento de energia elétrica no interior do estado. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. Se tem uma coisa que todos já sabiam antes mesmo da instalação da CPI da Amazonas Energia na Assembleia Legislativa do Estado, é que o interior do Amazonas quase todo sofre com constantes interrupções de energia elétrica. Depois de ouvir alguns órgãos sobre a atuação da empresa fornecedora de energia, os deputados querem a confirmação da prestação do serviço no interior do Estado. Na quarta-feira, dia 3 de novembro, será a vez dos representantes da Associação Amazonense dos Municípios prestarem esclarecimentos à CPI. A concessionária de energia é recordista em reclamações no Programa Estadual do Consumidor, inclusive com diversas denúncias de falta de luz no interior. Em maio desse ano, foi inclusive notificada pelo Procon Amazonas sobre quedas de energia e má prestação de serviços. A questão é que essas notificações não representam punição e os serviços continuam deixando a desejar. Para a segunda quinzena desse mês, o presidente da
CPI Sinésio Campos anunciou a convocação do diretor-presidente William Frota, da Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., Amazonas GT, empresa do sistema Eletrobras. A empresa é responsável por atuar não somente na capital, mas também nos municípios. De acordo com o deputado, a CPI vai pedir que a empresa esclareça todas as questões relacionadas aos serviços de geração, transmissão e comercialização de energia no estado. No último depoimento colhido pela CPI, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Amazonas informou que tão logo assumiu o controle da exploração de energia no estado, a empresa induziu os consumidores ao pagamento de contas a fim de recuperar crédito. Para isso, promoveu um festival de cortes de energia para forçar os clientes a negociarem parcelas em atraso. As sessões da CPI da Amazonas Energia estão suspensas desde quarta-feira passada, devido aos feriados do servidor público no dia 28 de outubro e de finados no dia 2 de novembro. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 45 minutos em Manaus, Karime Leão. Então, Carlão, olha, o prefeito Davi Almeida decretou a prorrogação por mais 30 dias a medida que proíbe a concessionária Águas de Manaus de suspender o fornecimento para os usuários beneficiados com a tarifa social e que estejam inadimplentes com a empresa. Atualmente, 69.555 famílias estão cadastradas com o benefício da tarifa social. A medida vale para os casos em que o consumidor não pagou as faturas durante o período da pandemia. E para os usuários que não estão enquadrados como beneficiários da tarifa social e que possuem contas em atraso em decorrência da pandemia, a concessionária Águas de Manaus deve oferecer condições especiais para o pagamento e também para o parcelamento de débitos. Você está ouvindo 18 horas. E a exportação de produtos típicos da Amazônia poderia gerar mais de 2 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil. É o que aponta o estudo do projeto Amazônia 2030. Segundo o estudo, a produção de itens sustentáveis na floresta brasileira tem potencial para crescer e aumentar a participação da região nas vendas globais. Vamos conferir mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. O estudo procura entender qual o potencial no mercado global dos produtos da biodiversidade da Amazônia e faz parte do projeto Amazônia 2030, iniciativa de pesquisadores que buscam desenvolver um plano de ações para o desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia brasileira. A conclusão, cerca de 60 produtos já exportados são compatíveis com a floresta amazônica brasileira. São produtos típicos da extração ou coleta florestal não madeireira, agroflorestas, pesca e piscicultura e fruticultura tropical. O faturamento desses produtos juntos para o Brasil é de 300 milhões de dólares por ano. Porém, ao comparar com o mercado global, esses mesmos produtos têm um faturamento de mais de 176 bilhões de dólares por ano. Ou seja, a Amazônia, que tem 30% das florestas tropicais do planeta, tem uma participação de mercado de apenas 0,17%, deixando o Brasil atrás de outros países localizados em áreas tropicais úmidas na produção e exportação dessas matérias-primas, como explica o autor do estudo, o professor de desenvolvimento econômico da Universidade de Nova York, Salo Kozlovski. A Amazônia não está competindo com países avançados de alta tecnologia, PIB per capita altíssimo, não está competindo com a Alemanha, com a França, com o Vale do Silício, com Israel. Ele está competindo com a Bolívia, com a Uganda, com a Costa do Marfim, com o Equador, com as Filipinas. Ele está competindo com outros países tropicais que têm, de certa forma, menos recursos do que o Brasil tem. Tem menos floresta, tem menos renda per capita, tem um grau de indicadores de saúde, educação, infraestrutura são piores que os nossos. O que faz a gente pensar, né? Quando as pessoas dizem, não, para essas indústrias prosperarem na Amazônia, a gente tem que resolver problemas complicadíssimos. Tem que ter fibra ótica, tem que ter estrada, tem que ter aeroportos, tem que ter portos, e tudo isso seria bem-vindo. Mas esses países estão fazendo bem feito
sem ter esses recursos de alguma forma. Então, talvez aqui a gente esteja invertendo a sequência das coisas. Talvez seja possível aprimorar bastante a performance da Amazônia brasileira, talvez até antes desses problemas complexos serem completamente resolvidos. De acordo com o relatório, a pimenta do reino é o produto mais importante da pauta de produtos compatíveis com a floresta brasileira hoje, seguido da castanha como o mais disseminado pelos 7 estados da Amazônia Legal. Segundo o autor do estudo, se as empresas amazônicas aumentassem a participação para pelo menos 1,3% no mercado global, faturariam cerca de 2,3 bilhões de dólares por ano. Mas a pergunta que fica é como fazer isso? O como é uma mistura de duas coisas. Você tem que ter um conhecimento contextual, local, no chão, né? Entender a realidade de cada cadeia, dos seus produtores, das suas empresas, das suas comunidades, e ter um pouco desse repertório conceitual e entender como esse tipo de atividade pode evoluir e juntar as duas coisas. Então é uma mistura de ter o conhecimento dos mercados e do funcionamento dessas cadeias e o conhecimento conceitual. Atualmente, o pesquisador trabalha numa nova fase de estudo, analisando a cadeia de exportação por cada estado. Segundo o Salo, o Amazonas ocupa uma posição intermediária entre os estados da Amazônia Legal, nessa questão de exportação de produtos florestais, sendo o segundo. Dos 60 produtos que a Amazônia exporta, o estado do Amazonas já exporta 19 deles, segundo o pesquisador. Essas exportações do Amazonas trazem 10 milhões de dólares por ano. Alguns dos produtos o Amazonas exporta para mercados super exigentes, como o óleo de pau rosa para a Europa e alguns produtos assim, mas e castanha para os Estados Unidos, castanha descascada, pronta para o consumo. Mas o Amazonas também exporta castanha com casca para a Bolívia e para o Peru processarem. Então, cada um desses nichos vai ter um desafio distinto. Então, é que você não pode... A pesquisa tem que investigar um a um. E é isso que a gente está começando a fazer agora. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Natal está chegando, e com isso a cidade vem ficando assim mais iluminada, né? A gente vê, já começam aí as decorações de Natal. E aqui em Manaus, alguns ônibus e caminhões de lixo já estão circulando com luzes de LED. A ideia da prefeitura é trazer alegria para uma cidade que tanto sofreu com a pandemia, com mais de 200 mil mortos só na capital. Vamos acompanhar mais sobre o assunto na reportagem de Hector Silva. O clima do Natal já está no ar e para entender esse clima, a Prefeitura de Manaus colocou 30 ônibus e 15 carros coletores de lixo para circularem em todas as zonas de Manaus. Outros lugares da cidade também serão iluminados, conforme explica o prefeito de Manaus, Davi Almeida. A cidade de Manaus vai receber uma iluminação, vários pontos, praças, viadutos, pontes, passagem de nível, todas elas iluminadas, ônibus iluminados, carros coletores de lixo iluminados, os nossos chafariz nós vamos recuperar quase todos e nós vamos fazer com que a cidade possa se recuperar, porque o Natal do ano passado foi muito duro, foi muito difícil, foi um sofrimento muito grande que a cidade sofreu. A pandemia nos trouxe muitas perdas. A cidade de Manaus foi a cidade que mais sofreu em todo o mundo, então ela merece se recuperar da melhor maneira possível. Nós estamos nos recuperando através da vacina. E este Natal já poderá ser marcado pelo não uso de máscaras em lugares abertos, caso seja possível vacinar 70% da população. O prefeito Davi Almeida já garantiu que o sorriso do manauara neste Natal estará visível para todos. Locais abertos como esse, não vai ter mais a exigência, né, do uso de máscara em todos os lugares. Uma arena da Amazônia, lá da mesma forma, local aberto. Isso é uma tendência mundial. Com o avanço da vacinação, hoje nós temos uma pandemia de pessoas que não se vacinaram. E essas pessoas acabam por fazer com que as que se vacinaram fiquem sendo obrigadas a medidas restritivas. Isso não é justo. Porém, quando a gente chegar a 70%, nós vamos liberar sem máscara. Nós já estamos com 66% da população vacinada com o esquema vacinal completo.
Nós chegamos a 90%, que é o máximo que o Ministério da Saúde tem no Brasil, do uso da primeira dose. E como Manaus é uma das cidades mais imunizadas, a gente pode avançar certamente com a não exigência do uso de máscara em locais públicos abertos. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora sim, a gente vai rodar a reportagem a respeito do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. Aquela história, se você tem algum atraso aí com instituição financeira, não perca a oportunidade, né, Carlão? Sim, a ação é promovida pelo Banco Central em parceria aí com a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, e a Secretaria Nacional do Consumidor e também o Senado Federal. Mais detalhes, agora sim, com Júlia Gomes. Durante todo o mês de novembro, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e os bancos associados, com o apoio do Banco Central e da Secretaria Nacional do Consumidor, vão realizar um mutirão de negociação de dívidas e orientação financeira. O consumidor que tiver interesse de renegociar suas dívidas em atraso deve fazer o registro no site consumidor.gov.br, criado pela Sinacom e com a adesão de mais de 160 instituições financeiras. Após concluir o registro, o devedor deve escolher a instituição com a qual deseja negociar, relatar o problema e fazer o pedido. O banco ou a instituição financeira tem até 10 dias para analisar a requisição e apresentar uma proposta. Poderão fazer parte do mutirão dívidas sem bens dados em garantia que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras, como explica o diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN, Amaury Oliva. Todo consumidor que tem dívidas em atraso e dívidas que não têm garantia, como cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal, pode participar do mutirão de negociação de dívidas e orientação financeira. Basta acessar a página mutirão.febraban.org.br e lá tem uma série de conteúdos voltados à educação financeira, orientações e dicas, e lá também o consumidor encontra o acesso à plataforma consumidor.gov.br, uma plataforma da Senacom e dos Procons, em que estão presentes mais de 160 instituições financeiras aptas a dialogar com o consumidor e trabalhar uma forma de renegociar as suas dívidas. A novidade desta edição está no desenvolvimento de um site específico para o devedor preparar a negociação. Endereço mutirão.febraban.org.br. É possível pegar orientações antes de inserir a proposta na plataforma da Secretaria Nacional do Consumidor. Entre as informações que podem ser obtidas na página estão a lista das dívidas, quando vale a pena participar do mutirão e a parcela do orçamento que pode ser destinada ao pagamento das dívidas, como explica Amaury Oliva, da FEBRABAN. Dicas de como trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, como fazer o seu orçamento doméstico e como calcular aquelas despesas e um saldo que pode ser renegociado para dívidas. O consumidor nessa página ele é redirecionado para a plataforma do Ministério da Justiça, da Senacom, que é a plataforma consumidor.gov.br, e lá estão mais de 160 instituições financeiras que estão prontas para receber os pedidos dos consumidores. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, vamos agora aos indicadores econômicos desta segunda-feira. O dólar fechou em alta de mais 0,43%, cotado agora a R$ 5,67. E o euro fechou em queda de 0,84% a R$ 6,58. E a moeda virtual Bitcoin fechou em mais 0,77%, cotado a R$ 347.507. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de mais 1,98%, com 105.550 pontos. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão.
E o Boletim Diário Covid-19 traz o diagnóstico de 18 novos casos da doença nesta segunda-feira, totalizando para 427.806 os casos de Covid no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foi confirmada uma morte pela Covid-19, elevando para 13.771 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.800.000 casos confirmados para a Covid-19, com 608.000 mortes. Agora, às 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O mundo voltou a ser alertado hoje de diversas formas sobre as mudanças climáticas. O assunto discutido na COP26, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, pode parecer distante da maioria das pessoas, mas não é. A alta velocidade das mudanças climáticas pode levar à própria extinção da sociedade como a conhecemos hoje. Mais do que isso, as mudanças climáticas afetam principalmente a vida dos mais pobres. As consequências do fim da floresta, por exemplo, serão ainda mais catastróficas para quem mora aqui na Amazônia. Cada autoridade, cada cidadão tem responsabilidades. Do contrário, o futuro dos mais novos e dos que virão será muito mais difícil ou praticamente inviável. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Valeu, boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.